Olá, meus alunos, alunas, meus colegas e aqueles que me acompanham aqui neste canal. Estou aqui então de volta, para tratar de mais um dos temas que eu considerei relevantes, de abordar aqui, já quase 60 dias de quarentena, ou melhor dizendo, de distanciamento social, e já, claro, todos nós ansiosos por retornarmos ao que nós pudemos reconstituir de nossas normalidades. E eu sigo travando aqui uma discussão ligada a toda essa situação aí que a Covid-19 tem causado, mesmo que não diretamente, eu trago um tema aqui que é importante, algo que surgiu em minhas preocupações quando eu passei a lidar com uma disciplina que eu próprio criei, chamada Geopolítica da Biodiversidade. E vocês podem encontrar esse texto no meu blog, Gramática do Mundo, e o que eu vou abordar aqui é nossas relações com a natureza nesse período do Antropoceno, e como essas relações afetam nossas vidas e multiplicam as doenças. Enfim, estamos nessa situação e, vez ou outra, nós voltamos ao tema do Covid-19, porque tem sido, nesse momento, o centro das preocupações. É difícil sair dele. Veja, tudo que diz respeito ao nosso estilo de vida, e a maneira como nos relacionamos na sociedade, como se dá a relação humana com a natureza, indubitavelmente tudo isso vai nos levar a indagar sobre as consequências dessas relações. E essa pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 tem uma razão de existir, e ela não surge espontaneamente. As suas causas estão sendo investigadas e já é possível dizer que tem a ver com a nossa forma de nos relacionarmos com o nosso meio, a natureza e a sociedade. Mas eu não quero partir das consequências. O meu objetivo é analisar as questões relacionadas aos problemas ambientais sob um foco diferente daquele que comumente a mídia costuma apresentar, a grande mídia. Eu vou procurar inverter a maneira como as coisas são mostradas, repetidas ad náusea. Normalmente, o foco das notícias são as consequências. Quando as coisas acontecem, elas se tornam manchetes. Por exemplo, o aquecimento global, considerando todas as polêmicas que existem em torno dessa expressão. Ora, que seja, suponhamos que de fato haja um aquecimento global, embora eu não goste dessa expressão. Mas, de maneira nenhuma, isto pode ser visto como nosso parâmetro para considerarmos as condições do planeta Terra. O que eu quero dizer é que as mudanças climáticas ou os eventos climáticos extremos geram efeitos diversos, e a elevação da temperatura da Terra é uma delas. Portanto, essas não são as causas, são consequências. E muito menos os eventos extremos se explicam por si sós. Primeiro, é preciso dizer, e não vou me estender nisso aqui, porque fugiria da área do meu conhecimento, da minha especialidade. É preciso dizer que as transformações na natureza ocorrem desde milhões de anos atrás, de maneira sucessiva. É impossível determinar o tempo de duração da Terra, mas conta-se em bilhões de anos, desde o que poderia ter sido a sua origem, o Big Bang. Compreende-se por esses números que nada que se possa falar sobre a Terra, o universo de uma maneira geral, pode ser dito de maneira simplificada. Contudo, não vamos fechar os olhos e desconsiderar
todo um processo que advém de um longo tempo e imaginarmos que nossas origens se contam a partir de uma ação de um ser divino, porque não vamos chegar ao começo, já que teríamos que buscar respostas sobre como surge esse Deus. E certamente ficaríamos, como vemos divertidamente, um cachorro girando em círculo tentando morder o seu próprio rabo. Da mesma forma, o reducionismo da existência da Terra, vinculando ao surgimento do ser humano, tornaria esse o planeta dos humanos, pressupondo que daí seria o início das transformações na Terra. E aqui eu abro um parênteses para explicar que eu uso o termo planeta dos humanos, tirando esse título, me apropriando de um documentário, né, que está disponível no YouTube, produzido por Michael Moore. Ele não é o diretor, mas ele é o produtor executivo. Planeta dos Humanos, sugiro que vocês assistam esse documentário que foi lançado no ano passado. Portanto, estamos diante de situações muito complexas e da necessidade do entendimento de transformações que são potencializadas pela ação humana. Ou poderíamos usar a palavra aceleradas. Mas jamais podemos esquecer que, independente da ação humana, mudanças acontecem na natureza, seguindo o ciclo normal de um equilíbrio necessário, que muitas vezes passou por processos de extinção em larga escala. Mas não quero me aprofundar nos períodos que antecedem o atual. Isso falando geologicamente, né, em milhões de anos atrás. Precisamos partir aqui do Antropoceno, provavelmente identificado temporalmente como tendo se iniciado a partir do século XVIII. Portanto, desde quando as atividades industriais assumem uma grande intensidade, criando uma classe forte daqueles que passaram a controlar, a partir dali, os meios de produção, não mais manufaturados, mas industrializados. Tempo em que também as ideias passavam por transformações evolucionárias. E o antropocentrismo passou a assumir a condição hegemônica na relação com o conhecimento, deixando para trás o período em que a igreja dominava as ideias e o teocentrismo era a base do entendimento de como o mundo funcionava. E aqui eu estou me referindo ao mundo ocidental. Eu vou deixar em aberto aqui essa questão quanto ao surgimento do Antropoceno, já que tem estudos que consideram que isso se deu a partir do aparecimento do Homo sapiens, quando, a partir de então, o ser humano passou a buscar formas de não somente se adaptar ao ambiente, mas com a capacidade que ele vai adquirindo de lidar com ferramentas. Aí ele inicia um processo intenso de intervenção na natureza, acelerando essa relação de forma exponencial, mediante revoluções acentuadas nos meios de produção e em sua capacidade de manusear e transformar objetos até atingirmos esses tempos atuais de uma enorme intensidade tecnológica. Mas foi principalmente a partir dos fins da Idade Média que concepções filosóficas de base materialistas ampliaram o entendimento que já vinha desde a antiguidade, apesar do interstício medieval. Tivemos primeiro o Renascimento, que foi um resgate das artes e ciências da antiguidade esquecidas aí nos tempos sombrios medievais. E depois o Iluminismo, quando a humanidade se depara com filosofias que passam a expor de forma clara uma diferença essencial entre o homem e os demais animais, a sua capacidade de transformar o seu habitat para além da capacidade adaptativa. O teocentrismo, então Deus como centro de tudo, perdeu definitivamente lugar para o antropocentrismo. E o ser humano foi guiado à condição de centro do universo. Kant, Immanuel Kant, no século XVIII, teve um papel importante nessa diferenciação do ser humano com os demais animais, que, por ser dotado de razão, se tornaria superior à natureza bruta. Por sua importância na geografia, Kant influenciou muitos geógrafos, e suas concepções serão importantes no próprio embate existente entre os seguidores de Frederic Ratzel e os de Vidal de Lablache. Aquele, Ratzel, tido como determinista, promoveu um forte processo adaptativo também no ser humano, e ele buscou nisso explicação para dar sentido e força à categoria território, advindo da própria maneira como os animais
delimita os seus espaços numa clara influência darwinista. Já em Vidal de Lablache, ficou mais fortemente marcada essa linha kantiana de sobreposição da capacidade humana sobre a natureza a partir de todo o processo produtivo, que o leva a realizar transformações que modificam o seu habitat. Embora as duas vertentes estejam cobertas de razões, no meu entendimento do que de fato acontece entre a relação homem-natureza, a forma como o ser humano é elevado quase à condição de Deus, pelo seu potencial de intervenção da natureza e de poder transformá-la, vai definir os caminhos pelos quais as sociedades marcharão, elevando, por esse mantra, a condição de superioridade e de deificação de si mesmo. Ou seja, atraindo para si esse papel de Deus. Em uma atribuição que pode ser encontrada recentemente na obra de Yuval Harari, que é exatamente este livro aqui, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, mas que também está em Homo Deus, do mesmo autor. Essa condição de superioridade perante a natureza e todo o processo acelerativo que nos tira da condição de manusear primitivamente objetos, até a inserção de inteligências artificiais e objetos ultra tecnologicamente desenvolvidos, com capacidade de substituir o ser humano em tarefas tidas como essenciais em nossas vidas, tem sido fundamental para a transformação radical em nossa forma de viver e, consequentemente, em nossos comportamentos. A cultura segue por aí e define nossas atitudes e hábitos, que vão se consolidando na sociedade. O deslumbramento com a tecnologia ao longo dos séculos, curto tempo em que a ciência assumiu o protagonismo, não ela espontaneamente enquanto sujeito, mas sim como instrumento da ação humana, com objetivos definidos de ampliar sua capacidade de produção de mercadorias e de produtos sofisticados que objetivavam sempre ampliar o processo produtivo e adquirir inovações que impulsionassem as sociedades por caminhos da artificialização da vida, distanciando-se gradativamente do seu ambiente natural. Este também, aos poucos, sendo atingidos por essa onda de novas tecnologias, acelerando a destruição da natureza, de onde se extraem as principais matérias-primas a serem usadas nesses processos, ou pelo próprio desmatamento para produzir alimentos em larga escala, commodities em grandes propriedades latifundiárias. Aí vem a Revolução Verde, que ampliou a capacidade tecnológica e a quimização exatamente para facilitar todo esse processo. Devastada a natureza, melhor dizendo, a natureza ela foi se vendo atingida no elemento básico de sua existência, o equilíbrio ecológico. Essa é a condição pela qual qualquer ser vivo ou objeto existente se torna essencial para a vida ou para a conformação do planeta. Uma visão vista como dialética, por um viés, ou holística, como foi apresentado no filme Avatar, que explorou ali o mito, as concepções de Gaia, para dar também essa noção de totalidade e de interação entre todos os elementos e seres vivos que habitam a Terra. Essa foi uma concepção difundida a partir de meados do século XX por James Lovelock. É certo, contudo, não importar muito as concepções que irão nortear essas teorias para o objetivo que queremos transmitir, porque cada uma delas considera que a interação na natureza, a forma como se dão as relações entre os seres vivos e destes com o ambiente em que vive, se dá por meio de um equilíbrio natural. Então, entre essas concepções que eu apresentei, não há divergências substanciais. Então, pelo dito, a partir do que temos estudado,
consideramos necessário e urgente abordar a aceleração destrutiva dessa relação que o ser humano estabelece com a natureza de maneira intensa e cada vez mais sofisticada, e por isso mais explosiva para esse equilíbrio ecológico. A chamada era antropocênica atinge o seu pico nos dias atuais, reduzindo a cada ano o intervalo entre velhas e novas tecnologias, levando a uma obsolescência rápida de inovações tecnológicas por curto tempo passado, celebradas como novidades. Já aparecem outras e deixam aquelas como sendo obsoletas. Essa aceleração ela é consequência da própria característica do sistema capitalista, que é, por essência, expansivo. E eu indico aqui a leitura do livro do Luiz Marx, pesquisador, historiador, professor da Unicamp, Capitalismo e Colapso Ambiental. É um livro, são em torno de 600 páginas, que deve ser lido por quem se interessa por essa discussão. Pois bem, essa característica expansiva do capitalismo leva a um rápido descarte de algo ainda utilizável, mas que precisa ser superado tecnologicamente para permanecer elevado o ímpeto do consumo, pelo que é moderno e novidade. E essa também é a maneira do capitalismo sair de crise, sempre jogando novidades no mercado para serem ansiosamente consumidas. Isso faz com que a maior parte das mercadorias existentes no mundo, nos dias de hoje, tenham surgido há menos de 2 décadas, ou são sistemas que se atualizam permanentemente e trazem sempre novas cargas de inovações. Com o mundo em previsão de atingir 9 bilhões de pessoas até os anos 2050 ou antes disso, esse mecanismo tende a se manter no grau de obsessão por novas tecnologias e inovações cada vez mais acentuado. As consequências disso, principalmente porque o principal motor desse desenvolvimento são fontes de energias fósseis, mas também porque essas novidades tecnológicas exigem a exploração de recursos hídricos e minerais em larga escala, as consequências disso é a intensificação da destruição da natureza, porque é nela que se encontram as matérias-primas necessárias para que tudo isso aconteça. E os recursos hídricos, naturalmente, que vêm sendo destruídos gradativamente. Nos últimos anos, tem surgido um movimento mundial que exige um planeta verde e que atualmente tem envolvido novas gerações, cada vez mais jovens, que despertam para o perigo que o expansionismo capitalista representa para o presente e os dias que virão. Mesmo que não sendo movimentos em essência anticapitalistas, eles não podem fugir à realidade de ser esse o sistema hegemônico, quase que exclusivamente dominante, que não se detém diante da necessidade de acumular cada vez mais riquezas nas mãos dos que controlam os meios de produção. Tudo isso nos leva aos questionamentos que são feitos por pesquisadores que se interessam por compreender como se dá o processo evolutivo do planeta Terra. E os momentos que, por bilhões, milhões e milhares de anos, transformaram o planeta em toda a sua dimensão e o ecômeno, por caminhos que levaram a pelo menos 5 extinções de espécies vivas, animais e vegetais. Neste momento estaríamos então diante da 6ª extinção. E aqui eu estou lendo também um livro de Colbert, é um livro digital, que é exatamente a 6ª extinção. A 6ª extinção e nos mostra exatamente como é que isso tem acontecido. O livro está digital, mas está na bibliografia, no blog vocês podem encontrar a referência. Desta feita, acelerada pelos mecanismos gerados pelo agente responsável pela transformação acelerada do meio ambiente, natural e artificial, o ser humano. Então nós temos uma 6ª extinção
causada exatamente pela ação destrutiva, né, do ser humano. Daí a indicação de vivemos em uma era antropocêntrica, na identificação exatamente da origem desse termo, de ter o homem no centro, né? Ele se considera que está acima, fora da natureza, e que, portanto, destruí-la não irá importar na sua própria condição de transformação e de construção de sociedades tecnologicamente sofisticadas. Bom, assim, chegamos àquilo que nos angustia atualmente, né? Uma pandemia causada por um vírus que se dissemina numa rapidez jamais vista, né? São dois aspectos importantes de serem abordados para estabelecermos uma ligação com o que quisemos dizer aí anteriormente. O primeiro é o tipo do vírus e a sua origem. Certamente já próximos de obtermos uma resposta 100% correta, de ter surgido a partir das relações humanas com animais silvestres, fora de seus habitats. O segundo, devido à maneira como nós nos estabelecemos nas cidades superpopulosas e a facilidade com que nos deslocamos por distâncias enormes, em curtos espaços de tempo, como consequência dos avanços tecnológicos nos meios de transportes. Somente esses dois aspectos, dentre tantos, muitos outros que poderíamos citar, já nos coloca, a nós seres humanos, como os principais responsáveis pelas alterações dos ambientes naturais, causando um absoluto descontrole no equilíbrio ecológico, bem como construindo artificialmente formas de vida concentrada em cidades que potencializam disseminações de doenças e onde, pela absoluta ausência de condições de criarmos, né, os caminhos de nossas próprias sobrevivências, nos habituamos a nos alimentar e vestir seguindo padrões gerados por processos industriais, que são fontes por onde se originam todas as ações que são destrutivas para a natureza e a biodiversidade. Por esse caminho da agressão à natureza e de ambientes criados por condições vergonhosamente desiguais, é que o caminho apontado como consequência do processo evolutivo sistêmico, produtor de mercadorias e destruidor de ambientes naturais, será da eliminação de uma quantidade enorme de espécies que vêem seus habitats destruídos. Algumas poucas dessas espécies, desesperadamente, em busca pela sobrevivência, encontram nos ambientes urbanos refúgios de um novo processo adaptativo, mas trazem consigo vírus que são mortais para o organismo do ser humano e até mesmo de alguns animais criados em larga escala para atender a uma demanda alimentar de base carnívora. Compreendemos, então, que a crise ambiental que vivenciamos nada mais é do que parte da crise sistêmica capitalista, pelo seu caráter eminentemente expansionista, e que nos leva aceleradamente para mais uma extinção em massa de espécies, a sexta extinção. A pandemia da Covid-19 poderá não ser o maior processo de disseminação de vírus neste século. Se não mudarmos a forma como lidamos com a natureza e não conseguirmos conter a ganância e a obsessão com que se dão as relações capitalistas e a sua insensibilidade de um mundo terrivelmente desigual, iremos, em espaço de tempos cada vez mais curtos, nos deparar com outras pandemias. E em muitos casos, teremos que nos acostumar com a permanência entre nós de vírus que serão incapazes de serem contidos, transformando doenças epidêmicas em endêmicas, a infernizar principalmente a vida da maioria da população mais pobre, que vive em periferias desassistidas do poder público e entregues a uma miséria crescente. Cabe-nos questionar se o ser humano também estará incluído na lista das espécies que desaparecerão com a sexta extinção. Muito obrigado, principalmente aqueles que ficaram aqui comigo até o final.
mais uma vez, de uma longa intervenção. Agradeço muito. Sigam, portanto, aí o meu canal e compartilhem. Um abraço a todos. Fiquem bem. Namastê. Abraço.